Pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje eu estou aqui com o Léo, o Leonardo Duncan, né? A gente estava até falando aqui, eu ia abrasileirar o sobrenome dele. O Léo, ele está aqui no mercado faz um tempinho já. Ele comentou comigo já que ele faturou aí mais de 100 mil como afiliado. Ele sempre me marca lá no Instagram. E se eu não me engano, no mês passado ele bateu a marca aí de 20 mil, né? Puramente como afiliado. Então, é uma pessoa que a gente estava batendo um papo aqui antes, e assim como outros alunos que têm resultado, o que me marca muito é a questão da mentalidade. Então, hoje o Léo vai compartilhar um pouquinho das estratégias que ele utilizou e que utiliza para chegar nesses resultados, e eu acho que principalmente também essa parte da mentalidade, de como foi essa virada de chave interna que ele teve para conseguir chegar nos resultados. Então, primeiramente, Léo, obrigada por aceitar o convite, por disponibilizar o teu tempo para conversar aqui com a gente. Assim como eu começo as outras entrevistas, queria que você se apresentasse, contasse quando que você conheceu o mercado, né, o marketing digital, quando que você começou a trabalhar como afiliado, como foi esse teu início aí? Pô, muito obrigado pela oportunidade, né? A gente fica vendo a sua entrevista com outras pessoas e eu até tive a oportunidade de conhecer alguma dessas pessoas que você entrevistou ao vivo, né? Isso é muito bacana porque você vê que as pessoas são reais, né? Acho que isso é super importante quando a gente está aqui no digital. E eu fiquei muito feliz assim, em conhecer alguma dessas pessoas, como a própria Bia, né? Do vídeo review, a menina, nossa, fantástica, o próprio Sérgio, enfim, a Ellen, né? Então é muito legal poder estar desse lado aqui, né? Depois de tanto ver as entrevistas, hoje parece um sonho sendo realizado. Parece não, de fato né? Era algo que eu, poxa, é, sempre imaginei, né? Porque as entrevistas sempre agregaram muito valor na minha vida, na minha jornada, né? Na minha mentalidade. Você tenta identificar ali um padrão de como as pessoas pensam que tem resultado e começa a tentar pensar como elas pensam também, né? Às vezes a pessoa vem aqui e ela indica um livro. Poxa, eu vou ler esse livro deve ter algum conhecimento ali, e foi basicamente assim, né? Então, a minha jornada no marketing digital, ela teve dois momentos, né? Em 2019, a minha prima, ela falou de uma pessoa que estava faturando 10 mil por mês, e eu trabalhava ainda no mercado, no CLT, e aí eu falei, poxa, minha prima falando isso, eu não vou nem acreditar. Ignorei. Nossa, ignorei a mensagem que ela me mandou. Falei, não vou nem ver isso, deve ser furada aí, É deve ser golpe, algum golpe, né? Exatamente, deve ser. Não dê a oportunidade, sabe? Não dê a oportunidade de entender. Não sei nem quem era a pessoa, para ser sincero, hoje em dia. E aí, 2 anos se passaram, né? E aí, no final de 2021, eu já não estava mais na CLT, né? Eu tomei algumas decisões na minha vida e tal. E aí, eu optei por empreender num outro negócio. E aí eu estava vendo esse processo de empreendedorismo, mas no negócio físico, né? E aí eu era muito impactado o tempo inteiro por uma série de anúncios, né? Que da galera que fala que vai vender sem aparecer e tal. Daí eu, cara, comprei um curso de R$ 97, assim, só para descobrir que bendita coisa era essa de vender sem Vender aparecer. Eu falei, sem cara, aparecer no automático dormindo. Exatamente. E eu comprei porque eu queria ter essa informação. Hoje eu penso que eu poderia ter buscado no YouTube, né? Seria até mais fácil, não precisaria ter, mas acho que foi importante assim, né? E aí comprei esse curso e tal, mas eu nem cheguei a fazer esse curso, porque eu cheguei aqui em casa, né? Aí falei com a minha esposa, falei, olha, comprei um curso aqui para vender na internet e tal. E ela falou, caramba, olha que engraçado, tem um amigo meu do colégio que ele, pô, fala do negócio de vender em gringa, que não sei o quê. E eu estudei com ele no colégio aqui no Rio e tal, mas a gente nunca mais se falou. Pô, você não quer trocar uma ideia com ele, não? Eu falei, pô, que não, né? Vou trocar uma ideia. Pelo menos é uma pessoa real. Era isso que eu precisava, de uma pessoa real. Uma Porque, por mais que aquele confirmação, cara de. né? Uma confirmação ali. Exatamente isso. E, cara, quem era essa pessoa? Felipe Paulozzi, cara. A grande Felipão. Felipe Paulozzi era o amigo tal, amigo da minha esposa de colégio, quando eles eram crianças aqui no Rio. E aí eu fui chamei ele para trocar uma ideia, ele me explicou como funcionava e tudo mais. Disse que não tinha curso, mas me apresentou lá, né? Todos os processos, o que que ele tinha feito e tal. E aí na época eu comprei o GPA e te conheci. Aí que eu te conheci, porque você estava no movimento para lançar o seu curso naquela época ali.
E aí, cara, eu fiquei encantado, porque acho que bate a pessoa, né? Falei, poxa, eu gostei do jeito que você falava, das estratégias e tudo mais, dessa questão de sair da caixa e tudo mais, né? Eu falei, caramba, legal. E aquilo me pegou e eu logo comprei o seu curso, então eu tinha ali os dois cursos na mão, chamei no privado, não sei se você vai lembrar, Eu na época, né? Eu lembro, falei, eu lembro. né? Aí eu estava completamente perdido, assim, eu falei, olha, aí você foi, trocou uma ideia ali comigo, cara, eu falei, nossa, essa mulher é fantástica, eu vou fazer o curso dela primeiro. Então eu comecei ali, a minha primeira campanha, ela foi em novembro ali de 2021, tá? E aí eu subi a campanha, seguindo todos os passos ali do curso, né, que você ensina, aí, tipo, realmente pega desde a criação de conta até, era o que eu precisava. E aí o tempo foi passando e eu, naquela época, ainda empreendia com negócio físico, né? Você Então eu foi não tinha tanto tempo. tocando as duas coisas, Isso, então, Léo. exatamente. Fui tocando as duas coisas. E aí o que acontece? Passou ali dezembro, janeiro, nada de venda, né? Nada de venda e tal. E aí, beleza, as campanhas rodando e tudo mais. E aí eu ia na estratégia, né, de pouca concorrência, produto pouco buscado, um produto novo, né? Eram as estratégias lá legais que eu me identifiquei, achei legal e tal. E aí, beleza. Falei, cara, vou comprar uma mentoria individual com alguém que já esteja no campo de batalha, que na época você não dava, né? Era o curso. E aí eu falei, então vou comprar de algum aluno aqui que está tendo resultado. E comprei a mentoria lá na época. E aí a pessoa olhou lá minhas campanhas e falou, cara, você não tem problema nenhum aqui. O seu problema é que você em 3 meses gastou às vezes o que eu gasto num dia. Falei, a campanha está rodando muito devagar, cara. Tô com dois produtos aqui que não tem clique, como é que quer vender sem clique, né? Aí começou já alguma coisa já a clarear, né? Porque é aquele negócio. Eu assisti o curso e acho que eu esperava demais a coisa, sabe? Eu ficava muito naquilo, nossa, naquele marasmo. E aí, às vezes, não conciliar, eu não priorizava tanto também, sabe? Eu não estava muito ainda dentro do game. E aí, Talvez beleza, você não estava veio. nem acreditando ainda, né, Léo? Tava meio descrente, assim, mas, assim, eu acreditava que existia uma pessoa real, né? Acreditava em você, no que você estava dizendo ali, eu acreditei em você, né? E aí, mas, assim, eu falei, poxa, tudo bem, vou colocar mais campanhas. Aí foi uma semana antes do carnaval. Aí coloquei mais campanhas, foi um produto um pouquinho mais concorrido ali e tal. Cara, uma semana já vendeu dois produtos. Aí eu falei, putz, cara, tô estourado. Agora, É dois, isso, era subi. essa confirmação que eu precisava, né? Valeu, universo. E no carnaval, cara, pô, aquilo ali foi festa para todo lado, né? Eu falei, pô, Já tá na minha gastou a conta. condição da cervejinha, né? Porra. Exatamente. Eu falei, poxa, agora estou estourado. É só fazer isso aí várias vezes que vai dar certo. Já deu certo. Então, beleza. E era exatamente isso que eu precisava. Porque enquanto eu empreendia no negócio do físico, aí o que eu pensava, eu falei, caramba, eu estou aqui há quase um ano, né? E existem várias dificuldades, né, para qualquer negócio, mas eu entendia que uma coisa que desde a minha época de CLT, né, era uma coisa que pode parecer bobo, assim, mas eu trabalhei muitos anos numa empresa que ela fica num dos cartões postais aqui do Rio, né, que é ali a Orla de Botafogo. Então, o escritório, ele, nossa, ele tinha uma vista incrível. E aí eu olhava, assim, tantas pessoas indo e vindo, assim, pela janela. Eu falei, caramba, cara, esse pessoal todo dia está passeando na orla. O que eles devem fazer, né, da vida? Como é Eu que estou eles aqui trabalham para trabalhando. se sustentar? O que que e era uma pergunta que me perseguia desde os meus 20 anos. Poxa, eu poderia ter entrevistado, às vezes, alguma pessoa na rua para descobrir, né? Talvez não fosse tão efetivo. Hoje, talvez eu saiba que eles são afiliados, né, em boa sua Trabalha, todo mundo aqui que Pra- está aqui, 3 horas da tarde, trabalha com marketing exatamente, digital. assistindo essa entrevista, né? Mas essa pergunta, ela me perseguiu, assim, por muito tempo. E era aquela questão de você, às vezes, trabalhar, né? Eu, como CLT, trabalhando no negócio físico, às vezes você, pô, não tem tempo para cortar um cabelo. Pô, uma coisa boa, mas pô, quero cortar o cabelo. Quero, às vezes, fazer compras, você tem que esperar o final de semana, né? Ou quero, sei lá, fazer qualquer atividade, passear com meus cachorros, ou enfim, qualquer coisa que você queira. E não tinha tempo, porque eu tinha uma jornada a cumprir no negócio físico, ele exigia a minha presença fisicamente lá. E aí eu falei, poxa, aí aquela venda veio no momento certo, porque eu já estava um pouco buscando aquilo, né? Aquela pergunta que me perseguia desde os meus 20 anos. Eu falei, cara,
vou entrar de cabeça nisso. E aí eu me desliguei dessa questão do empreendimento físico e dei all-in. Falei, cara, Ou com vou tudo. com tudo, agora eu vou com tudo. E aí começaram a surgir outros desafios, né? Porque é assim, a gente toma uma decisão e a vida ela vai te testando para saber se você realmente quer aquilo. E aí eu não tinha tempo nenhum, agora eu tinha muito tempo. Então eu acabava fazendo coisas que não devia, né? Ficava mexendo onde não tinha que mexer, né? Não tinha uma rotina muito bem estruturada de estudo e aplicação, né? Eu não tinha muito claro na minha cabeça ainda. Na minha mente era aprendi uma aula, já queria sair aplicando e tipo, mas eu tinha que avançar para a segunda, para a terceira, para a quarta. Existe um equilíbrio que você precisa ter. E isso para mim não era claro. Isso para mim não era claro naquele momento. Então os meses foram passando, né? E eu fui ali mantendo um faturamento mediano, assim, digamos, né? Faturava 3.000, às vezes 2.000 e tudo mais, mas eu tinha alguns medos que eu carregava comigo, que era, por exemplo, o medo de não dar certo, era o medo do bloqueio, porque eu lembro que na época que eu entrei, os grupos só falavam de suspensão de conta. Cara, aquilo, eu não tinha conta suspensa, mas eu morri de medo daquilo. Uhum. Aquilo me assombrava, e eu levei muito tempo para começar a destravar esses medos na Eu minha ia mente. eu ia te perguntar, Léo, desculpa te interromper, mas eu acho que é um assunto legal para a gente falar um pouquinho mais sobre. E eu acho que a gente estava até falando sobre esse assunto antes, dessa gravação aqui, porque o que eu mais tenho sentido na galera que ou quer entrar e não entrou ainda, ou que já entrou, essa questão do medo. Então, medo de não conseguir, medo de fracassar, medo da suspensão. Pô, a pessoa nem sabe nada ainda do que está acontecendo e ela nem entrou, nem botou a mão na massa e já está com medo da suspensão. Então, esses medos que vão travando. Como que você lidou com isso para primeiro, eu acho, para entender que eles existiam e para passar por essa barreira? Porque eu sinto muito que o que te travou no começo foi muito desse medo, né? Mais do que talvez da Uhum, parte estratégica em si. uhum. O medo ele se apresenta lá de duas formas, né? Comigo ele me paralisava, né? Eu às vezes queria testar um produto que eu entendia que era uma ótima oportunidade, mas se bastasse alguém falar no grupo ou qualquer lugar que, tipo, levou bloqueio com aquele produto, já era. Putz, ou eu nem testava, entendeu? Olha que loucura. Eu, às vezes, encontrava um produto oculto, e aí, como não tinha anúncio nenhum, eu falava, "Ih, então é treta. Se não tem Hum. anúncio nenhum, é treta, não vou subir." E isso daí, eu carreguei isso por meses, né? E eu acredito que o que tenha algumas coisas, na verdade, nunca é só uma coisa, né? Porque eu comecei a tomar algumas ações e mudar de ambiente, né? Ao longo do tempo, eu mudava de ambiente, eu me colocava mais presente aqui e participei de alguns eventos presenciais também que me fizeram conhecer pessoas que viviam esse processo, né? Então, eu estava num evento presencial, tive que conhecer hoje que são amigos, amigas minhas, né? Amigos meus nesses eventos, a gente conversa toda semana, tem grupos de mastermind e tal. Isso lá atrás me ajudou bastante, me manter no movimento, né? Estar em movimento. Comecei a comprar tudo que era curso que tinha mentoria semanal, porque aí eu escutava a gente que está ali no dia, né? No dia a dia ali, contando dos problemas, e aí eu começava a entender que o problema não era só comigo, né? Aquilo ali não era só eu que tinha, e eu precisava destravar aquilo ali. E aí em paralelo a isso, eu comecei a ler, né? Eu nunca tive o hábito de leitura, acho que, na verdade, um dos primeiros livros que eu li foi ano passado, assim, completo. É, eu nunca fui muito disso. E aí eu vi as pessoas que eu olhava que estavam no patamar que eu queria chegar, e eles indicavam algum livro, eu pegava e lia. E aí sempre lendo, destravando, entendendo que, sabe, é, nada é para sempre aqui, né? Um bloqueio não é eterno, um banimento não é para sempre, cara. Tipo, cara, que loucura, por que que eu tô pensando isso, né? Que doideira é essa? E aí eu comecei a me aventurar um pouco mais. E aí passou ali mês de junho, eu fiz a minha primeira venda na gringa, cara. Aquilo ali foi loucura, foi o feedback que eu Era precisava a para. confirmação que você precisava, que você estava no caminho certo. Exatamente. E aí foi nesse processo de destravar, né? Poxa, agora eu não tenho mais medo, vou ganhar confiança, vou subir um produto e, com, sei lá, tinha gasto R$ 2 no clique
e recebi uma comissão de US$ 80. Pô, na hora eu te mandei uma mensagem, eu falei, cara, tu falou, pô, agora vai dar certo, já deu certo. Poxa, e tu fica naquela euforia, né? Falei, putz, agora é toda hora, né? Ficava só que as coisas vão acontecendo, você vai subindo, né? Novos produtos e tal. Daí chegou no mês de outubro, eu não conseguia, parece que eu tinha uma tampa de faturamento que eu não conseguia destravar aqueles 3.000 ali, eu ficava travado naquele troço. E aí eu ia fazer uma viagem, né, no mês de setembro ali. Então eu comecei, e foi logo depois de uma imersão presencial que eu fui. Então, cara, eu voltei com gás renovado, a galera que tem resultado ali, conheci pessoas, né, de entrevistas suas aqui e tudo mais que estavam no processo, ou das mentorias que eu participava online, né, durante a semana, e você sai com a energia renovada. Eu falei, gente, agora eu vou estourar. E realmente eu comecei a subir um montão de campanha, e aí, até então eu entendia que era estratégica, né? Mas aí eu, beleza, subi as campanhas e realmente fiz no mês de ali setembro para outubro um faturamento de R$ 7 para R$ 8.000, ou seja, eu dobrei Ou o que eu mais que tinha feito de dobrou, né? melhor. Mais que dobrei. Em outubro, cara, cheguei também na trave para bater os 5 dígitos, né? Só que aí que tá. E aí nesse mês que eu quase bati, no finalzinho do mês ali, minhas contas foram suspensas. Aí, olha para você ver, hein? Eu fiquei com praticamente um ano de medo do negócio, que só aconteceu um ano depois. Eu poderia ter Viveu, antecipado. você viveu um medo e uma ansiedade de um negócio que aconteceu só um ano depois, enquanto Um ano você já estava, depois. tipo, faturando ali quase teus 5 dígitos, né? A gente é muito... O medo, né? Eu sempre falo que eu acho que o medo, a ansiedade é excesso de futuro. Então, a gente, às vezes, fica presa num futuro, né, em algo que nem existe, que a nossa mente vai lá e projeta. E se você tivesse sido mais agressivo, né? Não agressivo, mas mais se você tivesse ido com mais coragem, com mais cara a tapa antes, né? Será que esses teus 5 dígitos não teriam chegado antes, né? Mas óbvio, você não estava preparado para isso ainda. Foi um processo interno teu, e não adianta às vezes eu falar, ou sei lá, o Papa falar alguma coisa. A gente tem que passar pelos nossos processos. E foi o teu, foi no teu tempo, né? Sem dúvida, sem dúvida. A pessoa que eu era, ela não estava preparada para ter os resultados que eu passei a ter. Eu acho que essa é a frase que resume. Aquela pessoa, ela não estava preparada, eu ainda precisava lidar com algumas questões que estavam dentro de mim, não estavam fora, não era a parte técnica. O conteúdo técnico, ele está no curso, ele está no dia a dia, ele está no ambiente que você vive, dos testes que você faz, e você vai destravando isso. O meu problema, ele estava dentro, né? E eu precisava destravar aquilo, essa ansiedade, essa afobação e tudo mais. Então, quando esse bloqueio ele aconteceu, né? Ele falou, poxa, beleza, mas e aí? O mundo continua aqui, as coisas continuam acontecendo, as pessoas continuam vendendo e comprando na internet, então eu preciso sair do outro lado, agora eu não tenho mais o que fazer. Mas aí, hoje eu falo desse jeito, mas na época que isso aconteceu, nossa, eu fiquei muito triste. Tá? Eu fiquei muito triste, Azar, claro. fiquei numa lamúria, achando que, nossa, uma tristeza sem fim, cara, parece que o mundo tinha acabado. E aí eu falei, velho, não dá, tipo, não dá para ver desse jeito. Fiquei mais ou menos um mês assim, né, que isso foi o final de outubro ali. E aí, em novembro, começa aquele movimento de muita gente começar a falar de mentalidade, definição de metas, que 2023 começa agora e tudo mais. Eu falei, cara, é isso que está faltando para mim. Agora, e aí eu escutei muito uma palavra que eu hoje uso muito para definir o que mudou meu jogo. Foi o meu compromisso com o meu resultado. Eu não estava comprometido. Eu queria, eu achava legal, mas o que é estar comprometido com esse resultado? É pagar o preço. Uhum. Fazer todo dia sem parar. É sem parar, é todo dia, cara, nem que seja um pouquinho. Eu hoje procuro me tornar, evoluir todo dia um pouquinho, seja no aspecto espiritual, seja na parte técnica, seja na minha mentalidade. Como é que eu faço isso? Eu defini uma rotina porque a rotina, quando ela é definida para você, quando o trabalho te coloca isso, quando uma terceira pessoa te coloca isso, as pessoas tendem a não gostar muito de rotina. Ah, eu odeio rotina, rotina. Uma coisa é a rotina que os outros colocam na sua frente, outra coisa é a rotina que você define para você, a rotina que vai mudar os teus resultados, que vai te tirar daqui e vai te colocar aqui. Então, era essa rotina. Então, eu desenhei no papel essa rotina
E eu falei, olha, então tem que ter um compromisso de estudo. Aí eu coloquei tudo em dias, né? Eu tenho que estudar tantos dias no ano que vem, eu tenho que malhar tantos dias no ano que vem, eu tenho que meditar tantos dias no ano que vem, porque é em dias, né? Eu tenho que fazer tantos cursos, porque poderia ser só cursos, né? Mas aí eu poderia fazer todos os cursos no mês só, e aí não, eu preciso do longo prazo, né? Eu preciso da rotina. E aí, cara, para não me sabotar, eu publiquei no meu Instagram. E Que aí eu vou legal, lá, Léo. Que legal, que massa. porque aí eu me comprometi com outras pessoas, né? Eu assumi a responsabilidade publicamente de que eu conseguiria fazer aquilo. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, porque o ser humano ele tem vergonha de passar vergonha em público, né? Tem medo de passar vergonha. Então, falei, poxa, você não conseguiu, você fica arrumando desculpa para os outros, porque você não conseguiu, velho. Pô, você estava tão motivado. E aí, quando você vê aquilo ali, é, e o mais legal é que existem pessoas que ficam inspiradas com aquilo, né? Existem pessoas que tomaram decisões nas suas vidas também, espelhando tudo aquilo que eu vinha falando, tudo aquilo que eu vinha vivendo, porque eu tinha assumido aquele compromisso. Eu falei, olha, 2023 vai ser o meu ano. Eu estou comprometido com esse resultado. Eu não aceito mais não ter resultado. Eu não aceito mais não ter resultado. Legal. E é isso, né, Léo? Eu acho que o cara, você matou a charada, porque quem que não quer ganhar mais dinheiro? Todo mundo quer. Mas falar, quem que não, né? Quem que não quer? Mas quem está comprometido, e eu acho que o compromisso, quando você coloca um compromisso, você, de certa forma, abre mão de algumas coisas. E com isso, não é tipo, nossa, eu vou passar agora o resto da minha vida sem dormir, estudando de madrugada. Mas e se você, por um período X de tempo, um mês, dois, três, precisar ir até um pouco mais tarde, dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais cedo se você trabalhar o dia inteiro? E se você precisa sentir que você precisa como você falou, você cuidou não só dessa parte de estudo, mas a tua parte espiritual, você cuidou da tua parte, né, do teu corpo, da tua mente e fazer um exercício. Então, às vezes a gente quer o resultado, mas será que a gente quer mesmo? Porque eu acho que quando a gente quer mesmo, nem que seja temporariamente, a gente abre mão de algumas coisas para priorizar aquilo que a gente realmente quer, né? Então, esse compromisso que você fez e essa estratégia de postar no Instagram foi boa. Vou até depois eu vou dar dica aí para a galera para compartilhar aí também. Mas que legal, Léo. E você sentiu então que foi esse compromisso que virou a tua chave de verdade, assim. Eu não tenho dúvida disso, porque eu já tinha uma certa experiência, e aí coisas acontecem quando você toma algumas decisões, né? Para te desafiar, mas também para ajudar isso, né? Eu fui convidado na época por uma que hoje é uma amiga minha para fazer parte do Mastermind que ela estava começando, né? E aí somos hoje ali em 3 pessoas, né? E aí eu estava super feliz com isso e sou muito feliz por fazer parte desse grupo, né? E aí logo no início desse ano, ela foi uma das pessoas desse Mastermind comentou, falou, olha, é, até março então vamos bater 10K. Olha que loucura, né? Porque até março vamos bater 10K. Na minha cabeça eu só ia fazer pelas metas que eu defini, eu só ia fazer 10K no final do ano, porque eu não estava, acho que, me cobrando tanto, tão intensivamente como eu poderia ter me cobrado, mas eram os olhos que eu tinha quando eu desenhei a meta, né? Uhum. Era da maneira que eu enxergava o potencial que eu tinha naquela época. Mas assim, eu falei, olha, eu aceito o desafio, tudo bem. Essas metas, ninguém sabe disso, essa é uma meta minha que nem publicada tá, né? Dos 5 dígitos em dezembro. E aí, cara, é incrível, né? Eu fiz o primeiro mês, aí eu fato de janeiro, já dentro desse processo, vivendo os dias de treino, de estudo, sabe, de mentalidade. E aí eu fiz dois de venda. Aí no mês seguinte, em fevereiro, eu fiz um lançamento super mal sucedido, até comentei com você no dia acho que 5 de janeiro, fevereiro, nunca vou esquecer isso. Aí eu falei, cara, fiz um lançamento super mal sucedido aqui, não fiz uma venda, investi R$ 1.000, mas eu já enxerguei que eu sou capaz e eu vou para cima. Nesse mesmo mês eu faturei, acho que foi 4 mil, mesmo com esse lançamento mal sucedido. Não fiz nenhuma venda no lançamento, tinha investido um dinheirinho ali. E aí tudo bem. No mês 3 eu fiz 8 mil, né, que foi março. E eu só não bati 10 em março porque eu perdi contas de novo. Mas aí já não era mais um problema para mim. Aí eu comecei a investir em mentorias de quem sabia falar daquele assunto.
E eu comecei a comprar muito conhecimento. Eu comprei muita mentoria para começar a entender como a coisa, certas pessoas estavam fazendo certas coisas, como é que elas estavam mudando aquele. E de alunos seus, né? Que eu comprava essas mentorias. E aí, cara, eu levei uns 50 bloqueios até encaixar a minha estratégia de contingência que funcionou para mim, né? Porque é muito particular. O que funciona para uma pessoa não necessariamente funciona para outra. Eu peguei um modelo que essa pessoa fazia e repliquei ela na minha estrutura e levei ali uns 50 bloqueios, mas Maria, nada me parava. Eu levava um bloqueio, eu estava rindo, já estava feliz. Eu falei, é isso aí, uma hora vai passar e passou. E Sim. aí, quando passou, foi abril, eu fiz 12. Aí depois eu fiz 15. E aí eu entrei numa zona muito perigosa que é você cheirar um pouco o pé. Aí eu comecei a relaxar um pouco, porque eu sentia isso. No final do mês de junho, apesar de ter sido o meu melhor mês até então, no final do mês de maio, eu senti que eu estava desacelerando. Eu estava desacelerando, eu não estava gostando daquilo que vinha me incomodando, e o reflexo disso veio no mês seguinte, que eu não consegui chegar nos 5 dígitos. Fiquei, acho que, em 9, bati na trave ali, mas não consegui. Gastei mais do que eu gostaria para fazer, né? Muita coisa mal sucedida. Por quê? Porque eu entendi que eu estava fazendo menos. E por isso que as metas são importantes, porque eu publico o update delas. Então, eu nitidamente tinha desacelerado ali nos dias de treino, porque o treino para mim é importante, porque eu começo energizado, eu consigo render muito mais aqui, né? E aí as metas transpareceram esse resultado, porque não acontece no mês, né? Ele acontece no mês seguinte, né? O resultado. Ou talvez um pouco depois e tal. E aí eu falei, cara, beleza, eu arrumei outros compromissos lá, publicamente, enfim, e me comprometi de novo. Aí eu falei, ó, vou treinar agora 100 dias sem parar. Beleza, aí eu, cara, todo dia voltei forte. E aí, o que que acontece? Eu percebi que eu não estava me dando muito bem, às vezes, nos produtos que eram muito concorridos. Eu falei, mas olha, por que que eu não testei, então, uma plataforma oculta? Pô, plataforma oculta, sempre escuto isso, Maria sempre falou disso, produto Sempre oculto e falo, pô, eu tal. sempre falo. Maria, é porque eu não estava preparado para ouvir, mas eu Não estava entendi. preparada. Nesse momento eu entendi. Quando eu entendi, cara, o meu jogo mudou completamente. Assim, já tinha mudado, né? Mas aí eu entendi, eu não me abalo mais quando alguma adversidade acontece comigo, né? Eu tiro aquilo como uma oportunidade para eu melhorar. Eu falei, cara, eu não quero que esse mês se repita nunca mais. Então eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente do que eu fiz. Eu fui atrás dessas plataformas. Inclusive com estratégias que você mesmo ensina, de olhar plataformas como a própria Offervault e tal. Fui lá, garimpei, encontrei. E aí tive outros amigos também que usam e tal. E, cara, eu consegui fazer 20 mil pagando super barato. E, acredite, com 4 produtos. 4 produtos me fizeram ter esse resultado. Você ter uma noção do poder disso, desculpa até te cortar, teve um certo produto que eu investi R$ 1.000 e eu faturei 7 mil nele. É Caramba, muito olha, você louco. investiu 1.000 e voltou 7.000 utilizando a estratégia de É, produto oculto. é, É isso, e não é, sabe, Léo, eu acho que eu sempre falo sobre essa estratégia, porque na minha jornada como afiliada foi uma das que mais deram certo para mim. Produtos concorridos vendem muito, mas a impressão que dá é que tá todo mundo só replicando a mesma coisa. E quando você acha uma brecha, quando você acha uma plataforma que às vezes não é tão conhecida, quando você acha um produto que está mais oculto, cara, é surreal, assim, como eu sempre tive tanto resultado com isso, porque e o pessoal me pergunta, né, Maria, por que disso? E eu acho que são vários motivos. Eu percebo muito que quando um produto é muito concorrido, atrai, primeiro, muito clique de curioso, né? Então, o produtor vai lá, ele faz muito anúncio, vai muito curioso ali clicar. Tem muito clique de afiliado também, tem muitos anúncios. Então, pô, a pessoa que está comprando, né? Eu sempre falo, galera, se coloque no lugar de quem está comprando. Tem lá 5, 4, 1 milhão de anúncios. A pessoa clica em um, daí ela sai da página, ela vai clicar em outro para ver se tem alguma oferta melhor. Ou às vezes é muita informação sobre o produto concorrido, e aí ela vai ver review, ela entra em site, entra em outro site. E às vezes esses produtos menos concorridos, mais ocultos, não tem tudo isso, e eu sinto que a venda ela sai muito mais rápida. Então, é o que você falou, você demorou o tempo que você precisava, né, para
identificar essa estratégia que hoje é a estratégia que você tem utilizado, então, né, Léo? Você tem focado mais nisso. E você sente que é esse o caminho para você, assim? O que que você vislumbra, digamos assim? Então, eu estou gostando bastante, né? Afinal de contas, né, meu resultado melhorou exponencialmente, né? A gente está conversando aqui no início do mês e eu estou fazendo um resultado, cara, sensacional esse mês, assim, dentro do que eu venho fazendo. Eu acredito que eu vá chegar cada vez mais longe porque eu entendi como a coisa funciona e aí eu estou multiplicando o que está dando certo para mim. Hoje, nos próximos meses, é o que eu quero continuar fazendo sim, tá? Para construir uma estrutura robusta dentro disso que vem dando resultado para mim. Mas eu nunca fecho os olhos para outras oportunidades. Essa é a mágica do nosso trabalho, né? Eu não tenho compromisso com nenhum produtor, nem nada nesse sentido de, sabe, exclusividade de vender apenas o produto dele. Então, eu estou sempre olhando para coisas novas, né? Buscando o que dá certo para mim. Poxa, se esse produto está vendendo para mim, será que ele não está numa outra plataforma que também tem outros produtos que não estão nessa que eu estou trabalhando? Então, tipo, eu sempre procuro diferenciar o que eu estou fazendo, mas dentro do que vem dando certo. E isso deu super certo para mim, né? É, e é incrível a quantidade de plataformas e uma sacada muito boa é a questão da utilização da própria inteligência artificial, né? Hoje a gente usa muito aí o chat GPT e tal, particularmente uso bastante, para trocar uma ideia com ele, digamos assim, e procurar plataformas semelhantes a que você está gostando de trabalhar, né? Que Dentro daquele, sacada, hein? entendeu? Então, se aquela plataforma tá top, nossa, trabalha do jeito que você quer, por que não procurar plataformas similares àquela através do Cara, ChatGPT? essa sacada, quem ficou até o final agora que pegou essa sacada se deu bem, hein? Quem não ficou, vixe. Boa, boa, mas é bem isso, né, Léo? E é sair da caixa, né? E o sair da caixa tá nesses detalhes. Pô, você pensar em falar ali com o chat GPT, trocar uma ideia com ele, para pedir para ele te indicar plataformas similares a uma que você já vem, né? E aí eu já começo a pensar, pô, você pode fazer isso com plataforma, pode fazer isso com produtos específicos, enfim, é tanta coisa que a gente pode explorar e sair, né, ali da manada, assim. Então, esse papo de, tá saturado, tal, não existe, cara, justamente por esse tipo de coisa, assim, né? Tem, sem dúvida. Tem uma coisa legal, teve uma entrevista que eu vi de uma pessoa fantástica aqui com você, de uma menina que ela foi para Portugal, ela era camareira e tal, ela deu uma dica muito legal da questão da sazonalidade dos produtos, né? E aí eu falei, caramba, essa dica é genial. Aí eu utilizei a própria inteligência artificial para entender como esse movimento acontece em outros países. Então você consegue pegar a ideia de uma pessoa que já é bacana e às vezes buscar o desenvolvimento disso, só que em determinado país que você está tendo um bom resultado, né? Porque gringa não é só Estados Unidos, né? Pessoas compram no mundo inteiro. Então, tem muita, tem muita sacada muito legal, assim, tem muita coisa que as pessoas falam, mas às vezes a gente não está preparado para escutar aquilo, né? Ah, E falta, às vezes, um empurrãozinho para você começar a testar, né? Então, poxa, testa, porque pode dar muito certo, né? Eu gosto de hoje em dia, eu penso que se der bom, dá muito bom, né? Se der ruim, não vai dar tão ruim assim. Cara, isso aprendizado, aqui, né, cara? Se der ruim, é aprendizado para você conseguir fazer exato. algo melhor depois, né? E Léo, hoje, para a gente também ir se encaminhando assim para o fim, você tem um Instagram, né? Eu converso bastante com você pelo Instagram. Você ajuda a galera. Você pode compartilhar ele aí para o pessoal que quiser entrar em contato contigo, qual que é? Claro, claro. O meu Instagram é @Leonardo Duncan, né? Não sei se vai ficar escrito meu nome em algum lugar aí, mas é Duncan. E é bem fácil de me achar lá. E assim, eu tenho lá recebido algumas perguntas da galera que já me conhece, ou chega através de mentorismo, mas eu até compromisso público, né? Eu gosto disso. À medida que esse vídeo chegar em mais pessoas, eu vou criar o hábito também de abrir caixinhas de pergunta e, enfim, Ó, o sinto-se à vontade compromisso. de. Tá, compromisso, hein, Léo? Ó, tô de olho, hein, agora. Eu gosto, pode me cobrar. Eu me comprometo aí a ajudar a galera, porque às vezes um empurrãozinho, uma coisinha, sabe? Tipo, ajuda as pessoas, assim como me ajudaram, né? Acho que é um ciclo, né? Eu Legal. preciso ajudar mais.
ajudando mais, a gente acaba Ah, cara, recebendo mais também. quando a gente ajuda, quando a gente transborda, as coisas voltam, né? Muita gente me perguntava antes, por que que você criou um curso se você já vende como afiliada, tal, é só para ganhar dinheiro? Cara, óbvio que é para ganhar dinheiro, né? Eu não tô aqui, não é fazendo caridade, mas, pô, se eu posso ganhar grana ajudando outras pessoas, que vão ajudar outras pessoas, que vão ajudar outras pessoas, a gente vai transbordar um negócio muito massa de, tipo, mais pessoas prosperando, por que não, né? Então, isso é muito legal que você possa continuar fazendo isso. Agora você tem um compromisso aqui comigo, que todo mundo está te assistindo. E assim, Léo, para a gente finalizar, eu gosto de finalizar dessa forma. O que que você daria de dica, assim, o que que você falaria para quem está começando agora do zero e está com medo, ou para quem começou e ainda não teve resultado, assim, o que que você falaria para essa pessoa para de repente ajudar essa pessoa a destravar isso? Olha, tem uma frase que eu gosto bastante, né? E cabe muito às vezes ao tipo de mercado que a gente trabalha, né? Aqui a chance de você ter resultados exponenciais, ela não é uma chance, ela é uma grande oportunidade, existe essa grande chance, mas ela depende 100% do que você estiver disposto a fazer, né? A gente não consegue, a única coisa que a gente consegue fazer para acelerar o nosso resultado é o foco que a gente dá naquilo, né? O resto, as coisas acontecem no tempo que elas realmente têm que acontecer. Se hoje eu tenho esse resultado e eu sei que eu estou cada mês evoluindo mais, é porque eu não parei, né? Eu desacelerei, nossa, fiquei triste, desanimei, mas nunca parei, né? Eu nunca parei. E por isso que hoje eu consigo e assumam um compromisso, né? Se comprometam com o resultado de gostar de ter resultado, todo mundo gosta, mas assumam um compromisso. O compromisso ele vai trazer também uma série de responsabilidades, de ações que você vai precisar fazer. Isso é assumir um compromisso, né? Comprometa-se não só com você mesmo, comprometa-se às vezes com sua esposa, com seu marido, com sua mãe, seu pai, independente da pessoa que seja. Ou faça que nem eu, coloca no Instagram, joga o chapéu do outro lado, depois vai pegar, entendeu? Porque é isso, entendeu? Se depender dos resultados que eu tenho na minha cabeça, o que depender das minhas mãos, de mim, eles vão acontecer, entendeu? Porque só depende da gente realmente. Depende da gente, né? Óbvio, cada um tem, né, os seus perrengues, a sua vida, né? Não é fácil para ninguém, mas no final das contas só depende da gente. E a gente tende, né, nós como seres humanos, a gente tende muito a terceirizar as coisas. Então, se não deu certo, é culpa do fulano, se não deu certo, é culpa do presidente, se não deu certo, é culpa de qualquer coisa, menos nossa. Então, eu acho que a gente precisa começar a se responsabilizar mais pela nossa vida e pela consequência das coisas que acontecem. A gente não controla tudo o que acontece, existem muitos fatores externos, mas a gente controla sim. Eu acho que como a gente quer viver essa vida, o que a gente faz, as escolhas que a gente toma, e quando você faz um compromisso, quando você fez esse compromisso, Léo, você escolheu, você já tomou uma decisão. Não tinha outra opção, você tomou uma decisão e, obviamente, você estava muito disposto a pagar o preço disso, e agora você está colhendo os frutos dessa decisão que você tomou. E é o que eu te falei no começo, antes da gente gravar aqui, que eu já bato o olho assim e eu já sei quem vai voar. Talvez algumas pessoas que precisem, que ainda não estejam no momento de voo, não que né, não vá voar, mas que não estejam no momento, e eu vejo claramente que você está no melhor momento e que você só vai voar cada vez mais e vai ser muito massa te acompanhar. Espero poder ver muitos voos teus, eu não tenho a menor dúvida, porque mais do que a estratégia X ou Y, que você compra um curso, compra uma mentoria, acompanha alguém, você aprende, você já destravou muita coisa interna que, na minha opinião, é a parte fundamental para você conseguir chegar onde você quiser. E eu não tenho a menor dúvida que você vai chegar, Léo. Então, cara, muito legal te conhecer. Parabéns por tudo que você vem fazendo. Acho que essa conversa ela vai ajudar muita gente, espero que ajude. E galera, né, como eu falei, assim, mais uma pessoa
que vem mostrando que não é só sobre comprar um curso, sobre estudar, é sobre comprometimento, é sobre você ter um porquê, né? Você saber o porquê de você estar fazendo aquilo, porque se você não tiver um motivo para fazer alguma coisa, você vai desistir no primeiro bloqueio, você vai desistir na primeira suspensão e você vai fazer outra coisa. E se você não tiver um porquê naquela outra coisa, você também vai desistir. Então, de novo, Léo, obrigada. Se quiser dar mais uma palavrinha aí também, eu acho que você já matou a charada aí. E É, aqui, entrevista, na o verdade. que, não, o que o pessoal quiser, puder, que eu puder contribuir, cara, sinto-se à vontade para me procurar e tal, porque eu precisei, né, muito disso. Ninguém chega tão longe 100% sozinho, né? A gente precisa das pessoas, se conectar é importante. Com pessoas que estão lá, eu não tenho nenhuma diferença para nenhum de vocês que vão assistir, né, que estão assistindo esse vídeo. Se é possível para mim, é possível para qualquer pessoa que se comprometer, que tomar a decisão, sabe, que não tiver plano B, é fazer isso aqui dar certo. E, cara, vai para cima, porque é muito satisfatório. O resultado financeiro, ele é uma parcela importante, mas a sensação que eu tenho hoje no meu coração, da forma que eu vivo, é das coisas que, sabe, que eu conquisto. Nossa, isso não tem dinheiro nesse mundo que pague. Acordar feliz do jeito que eu acordo, viver dessa forma que eu aprendi, pagando esse preço. E eu tenho certeza que eu estou dentro de um processo gigantesco, né? A jornada ela é até o último dia da minha vida. Então, eu vou procurar sempre evoluir, me tornar uma pessoa melhor todos os dias. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, né, Léo? Eu tenho essa. Acho que cada um tem suas crenças, mas eu acho que a gente está aqui para evoluir, assim. E que bom que você percebe que todo esse processo não é só sobre grana, é sobre evolução, é sobre você ser uma pessoa melhor em todas as áreas da tua vida. Então, cara, muito massa. Galera, Léo fez comprometimento, Léo me contou que vai vir morar em Opa, não posso falar isso agora, porque depois falar aí, se ele quiser. Mas, enfim, a gente vai se ver em breve. Então, galera, deixa o like, acompanha o Léo, segue ele lá, porque é mais uma pessoa que veio aí para inspirar muitas outras. Léo, obrigada. Quem ficou até o final aí, obrigada. E nos vemos aí no próximo vídeo.